Estamos no nosso primeiro podcast da Atalaia Brokers, um podcast voltado para entretenimento e coisas interessantes. E hoje eu quero convidar o Kleber Campos, o nosso parceiro e amigo de jornada já, para esse podcast. Como é que você está, Kleber? Obrigado pelo convite, agradeço demais a participação nesse primeiro podcast. Muito bem. O Kleber é um profissional com experiência nas áreas de gestão de pessoas, desenvolvimento de habilidades e perfil comportamental, expansão e modelagem de negócios e processos. Já nós vamos saber o que isso tudo faz, né? Pois é, salada mista, né? Salada mista. Então, seja bem-vindo, Kleber, é um prazer recebê-lo. Quando eu conversei com você, eu fiz uma consulta sobre comunicação e achei que esse assunto é interessante, porque desde quando o mundo foi criado, Deus já se comunicava com o homem, e o homem comunicava com outros homens, né? Então, é interessante. E eu gostaria de deixar a primeira pergunta, Kleber. Fala para nós o que seria uma comunicação, para a gente depois tirar algumas dúvidas um pouco mais profundas. Legal. Bom, a comunicação realmente ela já acontece desde os primórdios, né, de quando o ser humano, na sua evolução, começou a se comunicar. E a comunicação ela veio sofrendo várias evoluções ao longo do caminho. Mas o que pouca gente sabe é que a comunicação ela começa desde uma comunicação que nós chamamos de não verbal, é aquilo como nós nos expressamos com o corpo. Então, vou dar um exemplo simples, né? Se você comenta alguma coisa comigo e eu não gosto, se eu simplesmente franzir a testa, você já percebeu que eu não gostei. Isso é uma comunicação, né? E a gente pode citar N outros tipos de comunicação que podem acontecer. Inclusive, por exemplo, com uma comunicação com uma vestimenta. Então, se eu estou indo, por exemplo, para uma entrevista de emprego ou para uma situação importante, para uma reunião, eu não posso chegar de bermuda e de chinelo. Sim. Né? Porque qual é a comunicação que eu estou passando, né? Descompromisso, enfim, falta de comprometimento. E deixa eu te fazer uma pergunta, Kleber. Uma coisa muito interessante. Hoje nós estamos num mundo que conhecimento e matéria não falta. Você acha com facilidade. Com certeza. A maior dificuldade é como a gente aplica isso. Que eu vejo que a dificuldade... todo mundo fala que tem isso, mas a aplicação é que é o complicado, né? E nós estamos num mundo onde o digital, a informação está voando. Mas vamos falar um pouco dessa comunicação mais pessoal. Nós somos empresários, estamos dentro de um mercado. Como que a comunicação, que é o seu trabalho, como que você enfrenta quando você é convidado para ir para uma empresa, dar uma assessoria? O que você encontra numa empresa? Quem que é o teu cliente? Por que ele te procura? Laura, você sabe que essa comunicação como um todo, inclusive nessa evolução, né, como a gente estava comentando, a evolução da comunicação, por exemplo, não verbal, indo para a comunicação verbal, quando a gente chega nas empresas, você se depara com vários níveis de comunicação. Então, qual que seria o primeiro nível? Né? A gente brinca que você esbarra na secretária. É o primeiro nível de comunicação. Né? Então, ali você já vai encontrar alguns tipos de comunicação. Então, normalmente, um sorriso no rosto, né? Uma fala mais contente, mais alegre. Não aquela fala do tipo, o que você quer? O que você está procurando? Posso te ajudar no quê? Né? Então, esses tipos de situação, já na secretária, por exemplo, já é um entrave. Mas quando você vai subindo para a hierarquia, muitas vezes a gente encontra, e a gente costuma discutir isso muito, né, com os nossos próprios clientes, que a comunicação, inclusive, da diretoria, da presidência, dos gerentes, dos gestores, muitas vezes é uma comunicação truculenta, é uma comunicação não sadia. E a gente percebe isso porque muitas vezes esses cargos, eles ainda são ocupados por cargos por confiança e não por competência. Então, quando você tem uma empresa que acaba evoluindo, né, e cresce, o que muitas vezes é normal, normalmente as empresas crescem do ambiente familiar e depois elas buscam a profissionalização, então muitas vezes isso não é ruim, é só uma constatação. Você acaba tendo pessoas que até são do vínculo familiar, que cresceram por uma questão de confiança, mas não desenvolveram certas habilidades. Então, você acaba tendo um ruído de comunicação muito grande. Então, normalmente é aí que a gente costuma atuar. E, Kleber, você me mostrou um quadro, né? Explicando, um diagramazinho, que eu achei muito interessante, que a gente até se prontificou a disponibilizar no final do vídeo, quem quiser, até para entender um pouco melhor. Nós temos quem emite, quem recebe, o ruído do caminho e tudo mais. Mas uma coisa eu quero te perguntar, Kleber. Numa empresa,
Por que que algumas empresas se desenvolvem e vão bem e outras travam e muitas vezes não conseguem dar esse passo para o profissionalismo? Qual é a grande dificuldade? É o medo? É o desconhecido? Ou é uma falta de amparo para se atingir esse objetivo? Porque tem empresas que às vezes nem são muito grandes e a gente percebe que está em incoerência, sabe? Um fala um setor. Como é que você... Eu acho que não tem uma regra, né, do tipo, é por conta disso, né? É uma conjunção de fatores. Mas o que a gente sempre percebe é que a maioria das vezes essa conjunção de fatores está ligada em alguns pontos. O primeiro deles é que a gente sempre brinca, né, que o maior problema de todas as empresas neste cenário é o dono. Aí você fala, caraca, mas por que é o dono? Porque a figura do dono é ele quem desce a cultura para a empresa, né? E falando um pouquinho de comunicação e também falando um pouquinho de perfil comportamental e o porquê dessa comunicação e como que ela acontece, é porque normalmente as empresas que são familiares e que crescem é porque você tem um dono muito fazedor. É um dono que ele cresce, mas porque ele tenta muito, ele erra muito, ele faz muito e, consequentemente, como ele faz muito, erra muito, uma hora ele acerta. Então, aquele dono fazedor. Então, na cabeça dele, o jeito de fazer, o ato de fazer é muito mais importante. Então, a comunicação nesse ponto acaba ficando ruído, né? Tem um ruidinho ali no meio. Então, se a gente procurasse, né, no diagrama, quando a gente olha lá o mensageiro, a mensagem, o ruído e o receptor, né? Esse é um esquema básico de uma comunicação, de um método de comunicação padrão. O mensageiro poderia ser, por exemplo, o dono que está ocupando uma função X. E como ele cresceu e fez muito, normalmente ele vai querer que as pessoas façam muito. Então, o ato de fazer nem sempre é o mesmo ato do se comunicar. Eu estou fazendo, mas o porquê que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Quando eu estou fazendo? Com quem eu estou fazendo? Então, aí abre o leque, porque eu tô me vendo nessa situação. Eu sou o fazedor. 90 e poucos % da população é assim, não? Então, tá tudo certo. Estou me entregando aqui, eu sou o fazedor. E muitas vezes a gente acha que o próprio exemplo vai transformar o outro, e não é isso que ocorre. Às vezes a pessoa não se apercebe de todo esse exemplo. Teria que ser um negócio mais didático, ou então mais esclarecedor para a pessoa entender. A gente tem muitos problemas, né, na questão da evolução da comunicação. Se a gente for utilizar o parâmetro que nós temos hoje, inclusive com a evolução tecnológica, além da gente ter trocas de gerações que convivem no mesmo mundo, né, digamos assim, você pega uma pessoa que é mais sênior, né, 50, 60, 70 anos, você pega um jovem, né, 15, 20 anos, o desenvolvimento tecnológico é muito grande, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho 42 anos de idade. Eu sou da época que não tinha telefone. Telefone mesmo, fixo, que você tinha que rodar a rodinha. Quando eu era mais novo, estava começando os telefones, né? E hoje a gente já está lidando com Apple Vision, né? Que acho que é aquele óculos mais moderno, de realidade virtual. Então, assim, mudou completamente. Você já tirou até o dispositivo, não é nem mais um celular. Agora o celular está na tua cara. Tá. Né? Então, a comunicação como um todo, o jeito de se comunicar, se relacionar com as coisas mudam. Então, se isso muda, imagina como é a comunicação num dia a dia de um WhatsApp. Não é mais você é VC, não é mais também é TB. Né? Então, além da gente ter as abreviações, nós temos a preguiça da comunicação. Você está querendo dizer que, além da comunicação, nós temos um entrave que é o nível de interpretação de cada ser humano. Então, além dessa escala, por isso, então, um dia você estava comentando comigo que tem hora que você faz treinamento para funcionários, separado de diretoria, são focos diferentes porque são linguagens diferentes. São. E como não é que só a é? linguagem, né? E, de novo, né? Não é nenhum certo ou errado, é só uma constatação. Normalmente, você acaba tendo diferentes conhecimentos dessas pessoas ao longo da sua vida. Então, a gente não sabe como foi o convívio familiar dessa pessoa, a gente não sabe se os pais se davam bem ou não, ou eram alcoólatras ou não, ou se tinham algum dependente químico ou não, se o irmão era um dependente químico ou não, a gente não sabe qualquer tipo de problema, inclusive coisas boas. Se o irmão era um empresário super bem sucedido, né? Enfim. Então, a trajetória de cada uma dessas pessoas ao longo da vida molda
a personalidade dela e molda o estilo de comunicação. Então, se você tem uma família que está habituada, vamos brincar um pouquinho com os italianos, não fiquem bravos, né? O italiano fala alto, Aleluia. aleluia, né? Fala alto, fala com os braços, né? Então, esse é mais ou menos eu, né? Falo alto, falo com o braço, não sei o quê. Fala, pô, mas você está bravo. Não estou bravo, eu sou assim, né? Em contrapartida, você pega outras famílias que eventualmente nem têm comunicação. Né? Os jovens ficavam nos seus quartos, trancados, né? Enfim. Então, existe N situações que a gente não sabe como elas acontecem, e quando você junta todo mundo numa empresa, é certeza que vai dar problema. Né? Não vai dar problema, vai dar comunicação com ruídos. Que é igual ao problema. Então, eu passo por isso, você trouxe bem falado. Tem gente que fala, mas você é muito duro, você é muito isso. É uma expressão normal, talvez, para se atingir um objetivo. A gente aprendeu uma maneira de ser que, às vezes, choca com outras pessoas. É como você falou, eu aprendi, né? Foi assim comigo. Então, se foi assim comigo, foi o que eu aprendi, como é que eu vou fazer de um jeito que eu não aprendi? Não faz sentido, né? E aí você entra nessa consultoria, trazendo as pessoas para ter uma interpretação do outro lado da moeda, ou seja, conhecendo o outro, analisando o outro. Aqui no seu perfil, você tem outras habilidades que você desenvolve. Você poderia falar para nós, porque eu acho que seria como você trazer umas técnicas, né? Você traz para a gente, por gentileza? Porque... Claro. Toda empresa ela é um organismo vivo, né? E ela funciona em diversas áreas, né? Então, como a gente comentou, se você esbarra primeiro na secretária, a gente está falando de atendimento e relacionamento. Quando você vai para outras áreas, a gente está falando eventualmente de processos, finanças, controladoria, né? Vendas, comercial. Se a gente vai da empresa para fora, a gente está falando de marketing, a gente está falando de comunicação, né? Mas que tipo de produto ou serviço eu ofereço para o público, como eu ofereço e, eventualmente, qual é o valor, né? Quanto custa esse serviço. Quer dizer que, na sua consultoria, pelo que eu estou percebendo, eu já me deu um nó na cabeça, né? Porque, além de você alinhar uma comunicação interna entre a equipe, você está me dizendo que as pessoas têm que se comportar com uma comunicação externa de uma forma diferenciada. Então, é um trabalho que é um 360. Vai transformar, porque, olha só de eu cair minha ficha aqui, eu já estou vendo em 2 papéis, né? Laura, então, assim, uma das coisas que a gente vem convivendo nesses últimos anos, né? Eu como empresário, eu comecei muito novo, né? Eu comecei com 17 anos, sempre atuando muito próximo das mesmas áreas, né? E o que eu aprendi ao longo dessa trajetória? As pessoas, elas têm uma dificuldade de comunicação natural, né? Muito por conta também dessa evolução que eu comentei, mas também pela aceleração das coisas. Uma historinha que eu costumo dizer de maneira bem breve é assim: antigamente, quando eu queria conversar com um coleguinha meu, eu tinha que sair da minha casa, eu tinha que andar a pé, não sei quantos quarteirões. Assobiar, jogar uma pedrinha. Jogar uma pedra, tocar campainha, né? Oi, tia, tudo bom? Né? O Joãozinho tá aí? Não, o Joãozinho saiu, foi com o vô fazer não sei o que lá o quê. Eu tinha que voltar para casa, esperar e voltar, né? Hoje em dia, eu pego o telefone celular, mando um WhatsApp, porque nem ligar mais eu quero. E olha que doideira, né? O telefone começou para você ligar. Agora eu não quero mais ligar. Ligar agora hoje é uma ofensa. Oi, tudo bem? Tá podendo falar? Porra, posso falar, tô ali, né? Então, essa começa a ser uma questão de ruptura. E quando você começa a entender o porquê que as empresas, já não tendo uma comunicação que é a base, precisam de ajuda, a maioria das empresas acham que elas precisam de marketing para vender mais. Mas elas não entendem que, se elas melhorarem os processos internos, sendo a comunicação o principal processo, elas vão vender muito mais. Então, a comunicação, existe um dado, né, estatístico que fala que 85% de todo e qualquer problema, empresarial, pessoal, conjugal, matrimonial, relacionamento com pais e filhos, não importa, são causados pela má comunicação. Esse dado é estarrecedor. É incrível, hein? É incrível, porque entre o que eu penso, entre o que eu de fato processo, entre o que eu consigo verbalizar pelas minhas habilidades, pelo meu meio que eu estou inserido, pelas minhas crenças, pelas minhas culturas, né, que me formou enquanto caráter, né, pelas habilidades que eu desenvolvi, competências até aquele momento, cursos, faculdades, etc., etc., e o que eu de fato verbalizo, entre o ruído, né? E o ruído é qualquer coisa. É um telefone tocando, é alguém passando do seu lado, assoviando, um carro, uma moto, qualquer coisa, ruído, né? Entra a mensagem que chega para o receptor.
E aí a gente volta no que eu falei do mensageiro, né? As experiências dela, as habilidades, conhecimento, papapá, o humor, seja lá o que for, o que ela interpreta, o que ela processa, o que ela te devolve, o ciclo se repete. Só que ele se repete com degradação. Por isso que normalmente num diálogo a gente acaba tendo uma conversa, né? E após 3, 4, 5 mensagens entre vai e vem, gera briga. Ou gera um entendimento. Ou um mau entendimento. Ou um mau Um entendimento. mau entendimento. É por conta disso. Entendi. Agora, vamos falar assim, você também não pode descartar no estado emocional das pessoas. Jamais. Porque a comunicação, ela pode ser clara, 10 pessoas estão vendo, a 11ª está num estado emocional diferente, e isso gera Uma má interpretação. má interpretação. Muito bem. Mas nessas empresas, como que você lida essa classificação você dá uma equalizada para depois entender, porque você não consegue chegar com uma primeira mensagem e falar para todo mundo igual, né? Você tem que entender como é que está lá para depois trazer. Esses aqui conseguem entender isso, aqueles aquilo. Como é que você faz esse processo? Na verdade, Lauriston, é um pouco diferente, né? A gente está habituado a tentar posicionar a comunicação como se o outro não estivesse entendendo aquilo que eu estou falando. Normalmente é assim. Quando a gente fala de empresas e quando a gente fala de pluralidade, né, em termos de perfis, em termos de conhecimento, a gente brinca que a única variável que você controla é você. Então, quando a gente fala de um comunicador, e aí é o ponto que a maioria dos empresários, né, gestores, etc., erram, é que ele só pode controlar ele mesmo. Então, se ele não desenvolver a habilidade, né, ele, o comunicador, o gestor, enfim, se ele não desenvolver a habilidade de comunicação e ele conseguir entender o que se passa de fato com os outros, ele não vai conseguir se comunicar. Então, quando você fala alguma coisa, porque você não entendeu o que eu falei, não, a culpa é sua, você errou a sua comunicação. Então, mas o fulano não entendeu. Você errou. Você não foi claro o suficiente. Você não entendeu o momento que ele está. Você é o gestor. Quem se comunica é você, não ele. E, hierarquicamente falando, inclusive, esta é uma habilidade que deveria ser levada em consideração. É por isso que a maioria das empresas erram. E não existe uma ciência de foguete para você fazer uma comunicação boa. Existe uma técnica que a gente chama de comunicação estruturada, né? A comunicação estruturada, e por trás disso, né, tem análise de perfil comportamental, tem uma série de outras coisas que estão ligadas ao nosso neurocomportamento. Mas existe uma técnica de comunicação que você passa por todos os principais pontos que uma comunicação deve ter. E aí a gente fala que é o 5W2H. Né? O 5W2H... Você me mandou. Isso, é aquele outro diagrama de comunicação. Que o 5W2H ele é muito utilizado em plano de ação. Né? Quando a gente fala de... Vou falar um pouquinho de japonês aqui, né? Quando a gente fala de ciclo PDCA, SMART, né? Quando a gente fala de planos de ação, cada tipo de plano de ação existe uma metodologia. O 5W2H é uma metodologia de plano de ação. Porém, ela é uma das principais metodologias de comunicação estruturada. Porque imagina só, eu vou chegar para me comunicar com você, Lauriston, e você está trabalhando. Então, imagina que você fosse um colaborador qualquer e você está fazendo as suas atividades. E eu entrei como gerente, gestor, coordenador, supervisor, seja lá o que for, ou até mesmo par, ou até mesmo subordinado. Né? Eu abri a porta e eu desembesto a falar. Lauriston, precisava que você fizesse não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você está lá fazendo o que você está fazendo. Você já fala, oi, tudo bem? O que está acontecendo? Posso terminar pelo menos essa frase que eu estava escrevendo? Então, existem alguns pontos que têm a ver com processos, mas é o processo da comunicação para que ela ocorra bem. Oi, Lauriston, tudo bem? Tudo jóia? Desculpa te incomodar, você está ocupado? Aí você chamou a atenção. Isso, aí a pessoa já olha e fala, para quê? Porque ela vai querer saber o porquê que você está perguntando. Então, você já vem um porquê no meio do caminho. Né? Então, Lauriston, na verdade, eu precisava falar com você, porque lembra na semana passada que aconteceu aquela situação? Aí você fala, não lembro. Por que você não vai lembrar? Porque você está focado naquela tarefa que você está fazendo ainda. Você não está conectado comigo. Entendi. Aí eu vou falar, não, lembra aquela vez que aconteceu, tal. Ou seja, eu preciso te contar uma história. Você cria um cenário e me traz para aquele cenário para eu ficar propício à recepção dessa comunicação. A primeira conectividade. Eu tenho que te falar o que está acontecendo no planeta. Então, como as pessoas já têm um déficit de comunicação, elas falam de forma resumida, elas acham que vocês estão dentro da cabeça dela, tem um zilhão de ruído acontecendo, e elas não têm a paciência de se conectar para ter uma comunicação efetiva. Então, é tudo muito rápido.
Ah, não, porque o fulano tem que ser ágil. Não, você tem que passar o briefing certo, você tem que passar o que tem que estar acontecendo certo. Quando você fala, lembrei, você fala, então, por conta disso que aconteceu na semana passada, surgiu uma necessidade, nós vamos ter que fazer o que nós vamos ter que fazer. Aí você me colocou numa condição de entrar no assunto, Isso. de raciocinar. Eu falo que a minha terapeuta fala isso. Ela fala que muitas vezes trazer a atenção da pessoa e comunicar bem faz toda a diferença no resultado final. É o próprio resultado. Talvez. Então, quando você traz a próximo estágio, né, que é o que, e você mostra o que tem que ser feito, muitas vezes, pelo perfil das pessoas, ela fala, o que eu tenho que fazer? Beleza, então, Laura, nós temos que cavar um buraco ali. Aí você fala, o quê? Cavar um buraco? Pra já. Aí você fala, opa, peraí, mas não falei o tamanho do buraco, não falei a profundidade do buraco, não falei como nós vamos cavar o buraco, se é com pá, se é com a mão, se é com reta escavadeira. Aí você fala, é verdade, né? Por quê? Porque o que para você é muito mais importante do porquê, é muito mais importante do que o como. Aí você está falando já de nível de pessoas, né? Dentro de uma empresa, você tem pessoas que falam, preciso entregar tal coisa, o financeiro pensa de um jeito, o próprio estoquista pensa de outro, o vendedor pensa de outro, e aí vai. É onde que você consegue conciliar essas comunicações e aí você... Então, com certeza, né? O nosso resultado... Muda. 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 E, nesse caso, a ausência de processos após uma comunicação bem feita também contribui para a não entrega de qualquer coisa. Quer dizer que a consequência dessa comunicação, ela não é só pura e simplesmente fala, né? São rituais, processos pessoais... Definidos, claros. É muito interessante. Poxa vida, Imagina a gente chegar, por exemplo, para um setor financeiro de um colaborador que foi recém-chegado. Tá? Ele é novo na empresa, mas ele está numa função importante, está numa função financeira. E vamos supor que quando a gente fala de uma estruturação de trabalho, como por exemplo, ele entrou na empresa sem a descrição do seu cargo feita de maneira correta, não tem um perfil comportamental traçado, ou seja, você não sabe como ele pensa, porque ele pensa, como ele é, de onde que ele veio, o que ele come, né? Por onde andam, o que eles comem, né? A gente não sabe porque não foi feito um assessment, né? Uma acessibilidade, uma entrevista, uma entrega maior com esse colaborador, e você vai e pede uma demanda para ele. Então, quando você pede uma demanda para ele, a primeira coisa que vai acontecer é, putz, me pediram uma demanda, eu sei fazer esse negócio? Se ele não souber direito o que ele tem que fazer, a primeira reação é o medo. E a primeira reação do medo é a paralisia. Ele não vai fazer. Ou a negação. Ou a negação. Ele não vai fazer. Ou, se ele fizer, muito provavelmente ele vai errar. Distorcer. Né? Não vai sair certo do jeito que na cabeça do gestor estava muito claro, mas ele não se comunicou de maneira correta. Agora, se ele pega esse colaborador e vira e fala, ô Joãozinho, tudo bem? Olha, por conta do que aconteceu na semana passada, nós vamos precisar fazer um relatório de, sei lá, estoque para essa semana. Então, por conta disso, para a semana que vem, você e o Zeca, vocês vão juntar e vão fazer um relatório. Eu quero um relatório em Excel, ele vai ter 5 linhas, 7 colunas. Na primeira coluna você vai colocar tal, na outra linha você vai fazer tal, e eu preciso disso aí até o final daquela semana, assim. E beleza? você corre o risco de sair melhor do que você imaginava, porque aí você junta a sua necessidade com a sua orientação, com a habilidade do profissional. Exato. Aí o resultado é outro. E aí, o resultado ele é exponencialmente maior. Porque se você acelera um ponto, né, então vamos supor que você tem um funil, né? Pensa numa rodovia. Você tem uma rodovia com um monte de carro para passar, mas você afunilou em uma via. Aí você agora não tem só uma via, você está com a empresa inteira se comunicando direito, você abriu a via. Então, a empresa inteira tem uma fluidez e um grau de aceleração muito maior. Hoje eu estava falando com um cliente, a gente estava falando sobre isso. E eu elogiei ele, porque ele estava falando comigo, tinha que entrar na reunião, e ele delegou para o funcionário. Tenho confiança que você vai fazer determinada coisa, pode seguir o que você decidiu, assina embaixo. Eu falei, poxa, você é um grande líder, porque ele comunicou, ele gerou segurança na pessoa, e ele... Deu tapinha nas costas, né? Falou, não, vai aí, eu tenho certeza que vai tomar a melhor decisão, né? Que é o grande líder, né? O líder é aquele que delega, aquele que comunica, né? E tudo isso está na comunicação. E certamente, Lawson, deve ter passado por alguns pontos que, nesse momento, talvez você não tenha até visto, a preparação que esse líder, né, que essa pessoa que você estava conversando de manhã, chegou até esse momento.
Então, pode ter certeza, isso não foi da noite para o dia. Ele já deve ter uma relação de confiança muito grande com esse colaborador, o grau de comunicação, a afinidade na comunicação deve ser muito grande, ele já deve se conhecer, as funções, os entregáveis devem ser muito claros, por isso que ele falou, o que você decidir, eu estou com você. Por quê? Porque esta estrutura já tem processo, já foi bem definido. Já se anda com a pessoa. Exato, então muito provavelmente isso aconteceu. Kleber, uma coisa que me chama a atenção, eu tenho percebido que a gente vê muitas pessoas hoje querendo, num piscar de olho, gerar uma mudança que não existe, né? A gente estava conversando antes, aquele negócio que explodiu do nada, isso não existe, né? Demorou, como é que a gente fala? Demorou 20 anos para ele fazer sucesso da noite para o dia, né? Isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E a gente começa a perceber, ou por habilidade natural, a pessoa tem essa simpatia, extrovertido, se comunica bem, atinge aquele objetivo, e muitas vezes isso pode ser aprendido. A comunicação, semelhantemente ao que eles falam sobre a habilidade de vendas, né? Ela é 100% treinável. Né? Não existe aquele cara que é um vendedor nato. Esquece. Algumas coisas que aconteceram ao longo da vida daquela pessoa fizeram com que ela fosse daquela forma. E ela foi moldada e ela tem mais habilidades, mais facilidades, de acordo com o perfil comportamental dela, para fazer certas coisas, como, por exemplo, vendas. Né? Eu lembro que minha avó falava assim, meu neto está começando a trabalhar, tal. Você não pode arrumar algum trabalho para ele? Pode ser de qualquer coisa, pode ser até vendedor. Né? Tipo assim, a última... Né? Bolacha do pacote. Gente, as pessoas que têm mais sucesso hoje na vida que eu conheço são grandes vendedores. Né? Então, a comunicação, ela é exatamente na mesma proporção, ela pode ser desenvolvida. Eu penso também, você falou de vendas, aí é uma área que a gente fala bem, né? Isso aí. Muitas vezes a pessoa não percebe que ela vende a todo tempo, independente de ela entregar produto. Exato. Porque se você é um bom professor, você está vendendo a sua imagem, está vendendo o seu tempo, sua qualidade. E coincidentemente, Laura, você imagina, se você é um bom vendedor que está se vendendo a todo tempo, milagrosamente, a sua comunicação é boa. É boa, porque senão você não consegue. Ou no mínimo superior às outras pessoas que fazem, né, a mesma coisa ou semelhante àquilo que você faz. Muito interessante. Muito provavelmente. Por quê? Porque a habilidade de vendas, ela é uma habilidade de sondagem. Ela é uma habilidade de entender o que o outro precisa para oferecer a melhor solução. Então, não é o que eu tenho para vender, é o que você quer comprar. Ô Kleber, tem uma coisa que passa sempre na minha mente, que é o seguinte: como que você se depara diante de pessoas que vêm... Todo mundo tem traumas, todo mundo tem experiências, vamos pôr o nome que quiser, seja traumas, experiências, seja o que aprendeu. Crenças limitantes, né? Enfim. Como é que você trabalha com uma pessoa que tem esses limites muito claros, assim, não conseguem expandir, ou não querem aprender, ou não conseguem? Como é que você se depara num ciclo desse de situações? Qual que é o seu... Que você fala que a pessoa não está naquela onda de movimento, talvez né? não se permita, ou por medo, ou por falta de confiança. Como é que você trabalha... Como é que você destrava esse gatilho, né? Isso. O que você... assim, quando a gente fala de crenças limitantes, né? Eu gosto de usar isso como... porque eu acho que é a melhor forma de expressar isso, né? Eu costumo separar duas coisas. A primeira que a gente brinca que são as crendices. As crendices são aquelas coisas que são crenças, mas elas não são ofensivas. Elas não causam mal maior, né? Então, um exemplo, né? Minha avó falava que se eu comesse manga e tomasse leite, eu ia morrer, né? Ia ter uma congestão. Hoje, você é um atleta, você toma isso aí e vai para a prova. Não estou nem vendo, né? Mas, assim, brincadeiras, né? Então, é isso. Ou, se não, tinha uma outra que você acabou de comer, você não pode entrar na água que você vai ficar com a boca torta. Talvez eu fosse até ter vir a vomitar na água, né? Enfim, sei lá, o português claro disso, mas talvez não ficar com a boca torta, né? Talvez até deva ter algum caso, que deve ter alguma situação, mas deve ter um caso clínico e não necessariamente uma crendice. Agora, a crença limitante, ela já é um pouco mais sensível. Porque a crença limitante, diferentemente do que a gente imagina, muitas vezes a pessoa não tem ciência da crença. E esse é o ponto. Então, como ela mesma não sabe, como é que ela vai resolver aquilo que ela não sabe? Puxa vida. Então, a gente tem que, aos poucos, ir identificando. Vou tentar dar um exemplo bem simples aqui, que eu acho que
a experiência, né, a Lei Maria da Penha vai ajudar a gente, né? Então vamos lá. Vamos supor que você tem uma criança que conviveu uma criança mulher, né, que conviveu na sua casa, onde o pai tinha uma dificuldade com bebidas, por exemplo, e sempre o pai subjugava a mãe, seja agredindo, inclusive, por exemplo, financeiramente. Dois dos três tipos de dominação, né? Força e financeira. Sim. E aí a filha viu isso ao longo do seu crescimento. Sempre o pai, ou seja, uma figura masculina, subjugando uma figura feminina. Ninguém está falando aqui de machismo, feminismo, nem nada. É só uma situação de observação. Como é que você acha que essa criança vai crescer no relacionamento com homens? Sem confiança, medo. Exato. Não é o provedor. Não é. Então, assim, vai criar um monte de crenças que talvez isso tenha ficado tão lá atrás no subconsciente dela e até pela própria evolução dela em tempo, talvez, entre aspas, ela esqueça, mas gravou no chip. Então, toda vez Que ela se depara com uma posição mais firme, ela vai vir a se retrair. Então, vou dar um exemplo. Então, se ela começar a namorar e por algum motivo uma o namorado... cena, uma situação remete ela àquilo que ela vivenciou. Pum, despertou o gatilho. Então, se o namorado, por algum motivo, toma uma bebedeira, né? Foi para uma festa, tá tudo divertido. De repente, ele tomou umas a mais, vira e fala, pô, mas agora você quer ir embora? Tá me enchendo o saco com isso, mas fala de um jeito mais agressivo. Pum, despertou o gatilho. Ela, pá, crença limitante, né? Então, isso é um exemplo. E dentro desse exemplo, existe inúmeros outros. E se a gente traz isso para o ambiente corporativo, relacionamento entre pessoas, de novo, plurais, que são completamente diferentes, no mesmo ambiente, se o gestor, se o líder não tiver conhecimento, desenvolver a habilidade de comunicação, e aí é o ponto. Porque se eu conheço o colaborador que está do outro lado e eu consigo me adaptar à comunicação com ele, eu já resolvo metade dos problemas. E aí eu vou trazendo ele para perto. Só pelo poder de ser líder, não resolve. Eu estou pedindo para fazer assim, Esquece. eu estou mandando para fazer assim, o cara vai se movimentar. Pode até ser que para algumas pessoas, que o perfil, né, seja semelhante à história de vida, funcione, mas para outra parte não vai funcionar. E talvez para a imensa maioria não vá funcionar. Né? Então, existe uma linha muito tênue, né, entre aquilo que de fato você precisa que o colaborador faça, aquilo de fato que o colaborador sabe fazer, e a maneira como você vai se comunicar para você atingir esse objetivo, que é o resultado que a empresa, a corporação, a célula de negócio dele, a área, né, ou o próprio colaborador precise. Então, assim, resumo, né? Essas crenças limitantes fazem com que alguns colaboradores criem uma não movimentação de não sair do lugar. Porque toda vez que você vai romper uma barreira e passar para o próximo estágio, dói. Porque você está numa curva de aprendizado nova, você não conhece aquilo. E a zona de conforto é o que todo mundo busca, até a gente, né? Se a gente falar assim, se amanhã você fala, você quer ir treinar? Muitas vezes você não quer. Muitas vezes você fala, hoje eu vou ficar. Mas aí acaba sendo outros estímulos que te levam àquilo, uma determinação. É como você falou, né? Só pela dor de sair pelo movimento não vai. Se você não tiver uma organização onde você quer chegar, objetivo, foco, você acaba abortando o processo. E olha só como que é interessante, né? Duas histórias bem rápidas para ilustrar isso. A primeira história é assim, né? Você tem um viajante, né? Ele sempre parava no mesmo posto de gasolina para abastecer. E toda vez que ele olhava para o lado, ele via um cachorro. O cachorro estava deitado na mesma posição, do mesmo jeito, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e o cachorro estava lá, na mesma posição. E toda vez que ele olhava, o cachorro chorava. Ele estava sempre chorando. Um belo dia, esse viajante, ele virou para o frentista e falou, cara, por que esse cachorro está aqui? Ele sempre está no mesmo jeito, na mesma posição. Ele está sempre chorando, cara. O que está acontecendo com esse cachorro? Não, é porque onde ele está deitado ali, tem um prego. Aí ele falou, mas por que ele não levanta? Aí o frentista falou, porque não deve estar doendo muito, né? Então, essa é a primeira história, para né? analisar. Então, assim, biblicamente falando, né, a gente só muda por duas situações, ou no amor ou na dor. Com certeza. Na parte de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, a gente sempre fala que a pessoa só muda por duas situações, ou porque ela aprendeu bastante, ou porque ela sofreu o suficiente. Né? Então, a gente dá uma mudadinha na frase. Então, de fato, às vezes a pessoa está numa zona de acomodação, uma zona de conforto, ou uma zona de dor,
que não é a Não é dor o tão suficiente que Faça a motive mudança. ele a mudar. Exato. Então, a figura do líder, e aí vem a segunda história, né? A figura do líder é colocar o colaborador sob pressão. E é uma pressão controlada, né? Mas é sob pressão. E a segunda história é mais ou menos assim, né? Existe um animal, né, que é a lagosta. A lagosta, ela é molinha, ela é tipo um camarão, né? Só que é um pouquinho maior. E a lagosta, ela tem aquela carapaça, aquela estrutura, e aquela carapaça é dura. É o que protege ela dos animais, etc. Então, se alguém vai tentar, ela até vira uma semibolinha ali, ela se protege naquela carapaça e o animal não consegue, o predador não consegue pegar ela. Mas como é que ela cresce? Essa casca é dura. E Então, a lagosta, ela começa a crescer, ela começa a crescer, ela começa a crescer e aquela casca começa a ficar pequena para ela. Aquela armadura começa a ficar pequena. Então, para ela crescer, para ela evoluir, ela tem que se sentir sob pressão. E para que isso aconteça, quando ela se sente sob pressão, o que ela faz? Ela sai da carapaça dela, fica 100% exposta, vai para o meio das rochas, né, se protege de outra forma, e ela cria uma nova carapaça. Só que ela não cria da noite para o dia. ela tem que se arriscar. Demora de 3 a 4 meses para ela fazer uma nova carapaça. Então, o que a gente aprende com isso? Para que a lagosta cresça, ela tem que estar sob pressão. Para que ela evolua, ela tem que se expor. E não vai ser rápido. E pode machucar. E pode machucar. Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, o colaborador ele tem que estar em constante pressão. Óbvio, não é aquela pressão de você, né, arrancar a água do parafuso, né? Mas tem que ter uma pressão. O colaborador ele tem que se sentir Ou sempre... metas. Aí a gente pode ter N situações, né? Metas, objetivos claros que você tenha do tipo, até o final do ano você tem que concluir um curso de Excel. Até o final do ano que vem você tem que concluir um curso de oratória. Sim. Daqui 5 anos você tem que estar formado em alguma coisa. Sim. Dá um exemplo, tá? Então são atingíveis que colocam o cara sob pressão para que ele consiga ter essa evolução. Invariavelmente ele vai se expor. Vai. Né? Eu lembro quando a gente estava na escola, né, as professoras pediam para a gente juntar os grupos, fazer o trabalho em grupo e apresentar na frente. Mano, mas era um tipo de cutuca para lá, cutuca para cá. Quem que vai não, pra fala frente? você, quem que fala? Não, eu falo essa parte, você fala essa parte. Depois que começava a falar, Aí aliviava. soltava. Mas era uma pressão, porque ninguém estava habituado a se expor. E esse aqui é o ponto. Ir para frente é a exposição. Então, por quê? Porque você está no foco. Está todo mundo te olhando, te julgando, te observando, esperando um deslize para você errar. E aí falava, aquelas coisas de escola, né? Isso acontece. Acontece. Imagina isso hoje no mundo corporativo. No mundo corporativo. Muito bom. Ó, Kleber, que coisa, hein? Dá para ir mais embora aqui, não Você vamos imagina longe. se a gente falar sobre uma determinada situação ou outra e não tem fim, né? E as técnicas que se desenrolam atrás disso, eu creio que sejam todas muito eficazes, porque a gente vive isso, né? A gente acaba, não didaticamente, mas a gente vai evoluindo e crescendo pelas dores, pelas dificuldades, mas a gente colhe bons frutos, né? Eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento, né, de modo geral, né, construção de habilidades, enfim, acho que o que tem que ficar claro para todos os gestores, para todos colaboradores, ouvintes, né, não importa ali o grau, né, de hierarquia, todo mundo tem que ter a ciência que uma boa comunicação abre portas. Não importa o que seja, uma boa comunicação abre portas, né? Você está me fazendo lembrar, muitas vezes a gente precisa de se relacionar, muitas vezes, quase sempre, a todo instante. Mas nem todo mundo quer ter esse contato. Tem pessoas que preferem, ou pela dificuldade, preferem se isolar. E eu falo que nós temos que se comunicar, nós temos que se expor, nós temos que buscar, porque não tem como andar sem um relacionamento. Por um outro lado, eu vejo que no grupo, né, tem uma frase bíblica que diz assim, que na reunião de conselheiros há sabedoria. Aonde que tem a sabedoria? Na reunião de conselheiros, ou seja, na comunicação, na necessidade de uma intimidade para uma comunicação, né? Então, parabéns. Obrigado, Larson. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí sobre
você mesmo, se você atua aqui em Ribeirão, só apenas em Ribeirão, só com pessoas, pequenas empresas, grandes, como é que é? Fala um pouco de você para a gente... Legal. Bom, hoje, nossa principal atividade hoje, né, é a área de gestão, né? Então, a gente atua nas nossas próprias empresas, como gestão. Então, nós temos um grupo de escolas de natação, são 3 unidades aqui em Ribeirão Preto, nós temos uma assessoria esportiva, nós temos a nossa própria agência de consultoria, nós temos outros negócios na área industrial, na área médico-hospitalar, né, na área desportiva também. E a gente atua no Brasil inteiro, né? Principalmente São Paulo, Paraná, Santa Catarina, são as áreas que a gente atua. A gente atua desde redes de franquias, indústrias, comércios, varejo, né? Nossa sede hoje é aqui em Ribeirão Preto, nós ficamos os últimos anos em Curitiba, moramos 4 anos lá, voltamos agora para Ribeirão pós-pandemia, né? As coisas ficaram um pouco mais fáceis, né, para a gente ficar um pouco mais remoto. Mas a gente está aqui com a nossa sede em Ribeirão. E a gente costuma atuar, eu brinco que é meio como que o cliente precisar, né? Pode ser um trabalho in loco, pode ser um trabalho presencial, né? Pode ser um trabalho remoto, videoconferências, etc. Todo o trabalho pode ser gravado também para gerar arquivo, gerar consulta depois. Que bom. Eu acho que em termos de recado, acho que se a gente pudesse deixar um recado para quem está nos ouvindo, né? De novo, né? Seja você colaborador, seja você gestor, empresário ou líder, né? Desenvolva a habilidade de comunicação, né? Desenvolva a empatia de entender o porquê que o outro toma determinadas decisões, o porquê que o outro se comunica daquele jeito. Desenvolva a habilidade de contornar aquilo de maneira positiva, e contornar não é ludibriar, não é influenciar de forma negativa. Evitar o confronto. Evita o confronto e tenta entender o porquê. Sempre tem um porquê, né? O Silvio Santos, uma vez, ele fez uma fala muito legal, que ele vira e falava assim, né? Pô, ninguém acorda de manhã e vira e fala, top, hoje eu vou errar pra caramba, né? Ninguém faz isso. As pessoas tomam decisões baseadas nas informações que elas têm na mão e a vivência que elas têm de vida, né? Então, as informações que ela tem na mão são os conhecimentos, as habilidades e as experiências que ela tem de vida. Então, por isso que ela toma aquelas decisões, que eventualmente elas vão ser diferentes da outra, que tem outras experiências, outras vivências. Certeza. Então, desenvolva a habilidade de comunicação, crie conectividade com seus colaboradores, crie uma comunicação clara, uma comunicação aberta, de forma que todo mundo possa se expressar. Mas também, né, que quem estiver fazendo isso, quem estiver se expressando, também se expresse de maneira completa. Sim. Conta a história, né? Olha, chefe, eu estou ouvindo falar isso aqui para você porque eu não concordo com o que você faz por conta disso, por conta daquilo, porque aconteceu tal coisa, porque fez isso, porque fez aquilo outro. E, normalmente, a gente tem em algumas empresas o tabu de achar que quando você vai ter uma comunicação clara e expor a situação que está acontecendo, você é o X9, né? Você é o dedo duro, diferente. É o diferente, né? E não, pelo contrário. Se aquilo for feito sempre de maneira positiva, de maneira consciente, que é sempre buscando o pró da empresa, né, a melhoria, etc., nunca ferrar o colaborador, nunca denegrir o colega, nunca prejudicar a empresa, né, enfim, tendo esse alinhamento, conforme você vai juntando pessoas que têm a mesma filosofia, né, aves de mesma plumagem vão juntas. Então, você vai montar um time coeso. É questão de tempo. Você vai montar um time que se comunica bem. É questão de tempo. Que bom. E a empresa vai crescer e você vai conseguir colher resultados. Invista em comunicação. Fantástico. Muito obrigado, Kleber. Valeu, Larson. Obrigado Vamos pelo estar convite. mais junto, porque eu preciso aprender a me comunicar cada Tamo dia junto, mais. sempre. Conta com a gente. E que nós nos encontremos aí. Se Deus quiser. Valeu, obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Deixe o seu like e acompanhe a gente para novos entretenimentos, novas experiências. E qual será a próxima reunião? Com quem será?